grandes coisas, vencedor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, grandes coisas que Ele tem para nós. E graças a Deus, aleluia, te dando a você nessa noite, exalta o nome dele. Aleluia, você surpreende, aleluia. Ele surpreende, Ele é um Deus de surpresas. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso transformar pedras pãs para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso pegar nome pra que não trago nossa comunhão. Tendo o prazer de conquistar palácios, riquezas. No deserto isso vai passar. Por isso eu estou. Quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que me sustenta. De verbo, não vou perder a guerra. Te louvarei nas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver números pra ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. O deserto isso vai passar. Por isso eu existo. Quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De verbo, não vou perder a guerra. Te louvarei em você. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Essa força vem do Senhor. Te adorar é o que me sustenta-me. Não vou perder a guerra. Te louvarei nas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, aleluia. Deus é o Deus que cuida.
graças a Deus. Pensa no Deus que cuida, né? É o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu declaro que você tem raiz, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho raiz. Só quem tem raiz se importa. Só quem tem raiz continua. Só quem tem raiz, aleluia, persevera. Aleluia, até o fim. Ele diz que ele perseverar até o fim será salvo. Tem que ter raiz. Ele está, aleluia. Ele cara com a raiz da vida. Jesus, Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Deus vem pra mim. Olhando de fora ninguém já vê, mas com o tempo deu pra perceber e minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais fortes e ainda assim eu permaneci. Só que tem raiz, suporta o que suportei. Só que tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda orar, como se nada tivesse acontecido. E ainda orar, até o dia clarear. Você verá resultado, você verá, aleluia. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Deus vem pra mim. Olhando de fora ninguém quer ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz cresceu. Os ventos sopraram cada vez mais fortes e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. O segredo da raiz. Quando fui ferido, machucado, a raiz cresceu. Quando percebido, caluniado, a raiz cresceu. Quando mergulhei e esqueci, a raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, a raiz cresceu. Suporta que suportei, sabe que tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar
Senhor, amém? A gente sente uma paz, amém? Aleluia. Nosso coração é preparado para a palavra. Diga graças a Deus. Quando nós adoramos Espírito e verdade, amém? Aleluia. Aquele que é Espírito e verdade, ele vem, aleluia. Ele vem, já chegou nesse lugar. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Aleluia, ele faz. Eu creio, Senhor. Não quero ficar preso, Pai. Só nas glórias que eu já recebi da tua presença, do teu milagre. Eu quero mais. Fica preso nessa noite. Não vou ficar preso às glórias do passado. Em todas as promessas que um dia eu vivi. Eu quero mais, Senhor. Não vou olhar para trás para ver o que passou e perceber que o tempo pra mim já acabou. Pois eu sei que teu poder não tem limites, e o que quer que eu prove muito mais a tua glória. Eu não posso duvidar do que vai fazer. Deus será algo novo, Ele vai me surpreender. Não sei quando será, só sei que vai chegar. Deus será algo novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho a promessa, sei que todo dia Ele pensa em mim. Ele pensa em você. Aleluia. Todo tempo Ele pensa ao propósito da nossa vida. Pois eu sei que teu poder não tem limites, e o que quer eu prove muito mais a tua glória. Eu não posso duvidar do que vai fazer. Deus será algo novo, mas Ele vai surpreender. Não sei quando será, só sei que vai chegar. Deus será algo novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho uma promessa, sei que todo dia Ele pensa. Diga, Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Ele tem, diga, não sei quando será, não sei o dia, a hora, mas Ele tem assim. Se tem coisas maiores, obras maiores. Aleluia, diga, Ele é o novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho a promessa, e sei que todo dia Ele pensa em mim. Ele pensa na sua vida, Ele tem propósito, Ele é a propósito de Deus. Ele diz na Eclesiastes: há um tempo para todo propósito para o céu. E o tempo de Deus, o propósito da tua vida, creia, receba, Senhor. Deus tem algo novo. Ele vai me surpreender. Não sei quando será, só sei que vai chegar. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho as promessas, e sei que todo dia Ele pensa. Diga, aleluia. O melhor de Deus está por mim, Ele é fiel, diga graças a Deus. Toda honra, toda glória
Seja dado o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Queria que Ele está aqui nessa noite, quem quer dizer amém? Aleluia. Nós queremos que teve vida, aleluia. Ele é o mesmo, você está gritando por socorro. Se estás me ouvindo, Senhor, você diz assim para Ele: vem falar comigo, pode ser baixinho, quero te ouvir. Quero esse silêncio, fala comigo como antes. Diga, só vou sair daqui quando responder como for. Fala, Deus, basta só uma palavra. Você quer ver Deus? Fala, Deus, que a história mudará. O médico falou, o juiz acreditou, todo mundo está falando, está tudo acabado, mas não importa o que diz, se o Senhor não falar nada, diga, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Eu vejo, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que eu estou falando, diga, tem vida de Deus, aleluia, tem vida na minha casa, na tua casa, vida de Deus, profetiza, aleluia, que chega para milagre. Quebra esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Aleluia. Fala, Deus, manda só uma palavra. Fala, Deus, a história é mudada. O médico falou, o juiz acreditou, todo mundo está falando, está tudo acabado, não importa o que ele diz, se o Senhor não falou nada, tem vida. Eu vou falar dele, teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que eu estou falando, tem vida. Você está falando essa noite, tem vida. Não importa o que eu estou falando, tem vida. Então que você tem vida, tem vida. Glória a Deus, aleluia. Tem vida de Deus, e graças a Deus, aleluia. Esse nosso Deus soberano, amém. Aleluia, declara que você sobreviveu, aleluia. Está aqui para receber as imagens da vida dele, da proteção dele, das bênçãos dele. Se ele te deixou vivo, porque ele tem obra ainda para cumprir a tua vida, a promessa, livramento que ele te deu, aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava, foi assim, bem no auge da minha tomada,
me consolava, mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Foi ele. Deus escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma doença me atingiu. Declarar, eu aprendi a cantar, eu aprendi a subir, descendo, doendo, mas eu cresci, existência duas vezes, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Que coisa boa chegou, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Que coisa boa chegou, vem consumir, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Se alguém de você é amigo, você sobreviveu, você está de pé, você está sobrevivendo porque tem projeto, ele tem uma obra, ele é maior, aleluia, é melhor, e aprendi a ganhar. Perder a igreja, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Que coisa boa chegando, pegar essa frase, e algo acontecer, não fica olhando para a tempestade, não fica olhando para aquilo que está acontecendo, olha para o novo de Deus, olha para aquilo que Ele tem na tua vida, aleluia, eu mereço de agradecer por tua graça, isso é grato diante de Deus, isso é grato a Ele. Aprenda a agradecer, aprenda a ser grato do que já fez, aprenda a agradecer esse Deus maravilhoso, eu abraço Ele, aprenda a agradecer que Deus está parado comigo, aprenda a agradecer, sobrevivi, você consegue, a gente só vai fazer amanhã, pode fazer um recordício, te entregar a bênção, homem. Sobrevivi. Você precisa ajudar Deus. Você não precisa ajudar Deus. Ele é poderoso. Quer um coração para Ele. Assim como Ele fez o faraó, ele endureceu e amoleceu. Eu digo, graças a Deus. Ele é o mesmo, Ele tem poder, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, aleluia, que pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Os planos dele ninguém pode frustrar. Ele tem plano. Ele tem plano na minha e na tua vida. Glória a Deus, escuta a família, profetiza. Aleluia. Bem eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua,
a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Mas se Deus tem um plano na tua vida, quem pode impedir? Opera no Deus que impedirá. Não tem palavra, não tem como você principal que potestade é maior. Vem, Senhor, que não pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Ele te leva a alguns lugares, porque ele quer te usar naquele lugar. Quando ele quer, você tem que ir. Não se frustra, não. Você tem que ir lá, tem que pegar. Quando eu testemunho de precisar de lugar. Ele é poderoso. Ele está falando com alguém nessa noite. Você está lá ainda com alguém, a bênção de Deus. Eu te preocupo, vai. Eu vou iniciar. Leva nosso ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se o teu barco aparecer, né? Ele vai naufragar. Mas aí ele falando ali, se a gente passar pela água, ele vai, aleluia. Ele vai nos ajudar, vai nos guardar. Se passar pelo fogo, ele é o fogo consumidor, ele foi o Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é contigo. Ele está dizendo essa noite: eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está falando sangue, não vai praga. Está causando medo, está causando dúvida. Cadê o valor? Mas olha só que vem ali. Eu tenho sobre essa água, parece que é Jesus. Eu tenho sobre essa água, estava numa hora e não vem. Sou eu no tempo, sou eu no daqui, sou eu no mar, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus, nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Deus soberano, fique de pé, vamos estar orando. Está apresentando todos os ministros ofertantes, mantenedores e cooperadores, aleluia, da casa do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando, aleluia, com mais um louvor, passando, aleluia, para o pastor que vai estar ministrando a palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele vem trazendo a mensagem desde a antiguidade, graças a Deus, aleluia. Vamos estar vendo aqui, aleluia. Glória a Deus e salve as pessoas. Se alimentar mais irmãos. Os louvores já é um alimento, que é a mensagem cantada. Diga graças a Deus. O 37,
Aleluia, olha só o que fala. Se você é uma pessoa justa, com certeza ele não vai deixar você desamparado. Qualquer momento ele vai agir, porque ele é fiel. A palavra dizendo que ele vela para essa palavra para se cumprir. Então, se você crê, só se você não crê, duvidar, aleluia, retroceder, se afastar dele, aleluia, mas se você crer, continuar, aleluia, no caminho da justiça, com certeza ele vai agir, como ele deixou aqui, amém? Registrado na palavra do Senhor, amém? 37, aleluia, glória a Deus. Salmos, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja agradecido e adorado. Só para a gente se edificar e já orar, amém? Aleluia, toda honra, toda glória seja dado no nome do Senhor nessa noite de bênção. E diga graças a Deus, aleluia. É o 25 que diz assim, aleluia, glória a Deus. Olha só, fui moço e agora sou velho, amém? Porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Então, se você é justo, se você é justa, você nunca vai ser desamparado. Desamparado nem desamparada. E nem a descendência, né? Ou seja, teus filhos, filhos dos teus filhos, aleluia. Sempre o Senhor vai estar o quê? Aleluia, alimentando, provendo. Deus proverá. Não está orando nesse momento, fica essa palavra, mas ainda tem mais nessa noite, amém? Glória a Deus, vamos estar orando. Amados e Pai, coloco diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, todos os ministros ofertantes, Pai. Todos que estão, Pai, aleluia, como justos, Senhor. Todos, meu Deus, que estão na terra dos viventes, Senhor. Aleluia, não somente os ministros ofertantes, mas todas as pessoas, Pai, que ainda não têm, Senhor, aleluia, esse conhecimento. Tem pessoas que não conhecem a Tua palavra, Pai. O Senhor perdoa, o Senhor abençoa. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa, Pai. O justo, aleluia, meu Deus, está em Tuas mãos. Mas a Tua palavra diz que o Senhor abençoa os bons e os maus. O Senhor faz, meu Pai, nascer o seu sol. O Senhor, meu Pai, aleluia, faz descer a chuva. Oh Deus, Senhor, é um Deus poderoso, Senhor. O Senhor, Pai, aleluia, sustenta, Senhor. O Senhor, meu Deus, aleluia, provê a existência, provê a vida, Pai. Aleluia, até aqueles que são maus, muitas das vezes, que estão na maldade. Meu Deus, aleluia, que o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa. Eu já vi com meus olhos pessoas sendo salvas de 70 anos, Pai. Aleluia, e ainda viveu, meu Deus, mais de 26 anos para a Tua glória. Meu Pai, aleluia, era uma pessoa que estava presa no tabagismo. Ela fumava, Senhor, muito. Meu Deus, ela pediu perdão. Ela se humilhou. Meu Deus, eu faço parte, Senhor, dessa pessoa. Eu sou descendente dessa pessoa. Estou aqui, Pai, para confirmar a Tua palavra. O Senhor guarda, Pai, aleluia, a descendência. E eu creio que você vai estar, meu Pai, levantando justos, Senhor. Você está gerando mais e mais pessoas justas na terra para ter vida longa e vida eterna em nome de Jesus. Vai abençoando, Deus. Abençoando todos os ministros ofertantes, Senhor. Todos que têm crédito com o Senhor e aqueles que ainda não têm, Senhor, Ele atrai, Pai. É o Senhor que atrai, é o Senhor que convence, em nome de Jesus. E você que quer dizer, amém? Bem forte para Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, tem um segredo, né? Ali nós temos que estar buscando, orando. Então fecha a porta do teu quarto e ora, né? Continua orando, buscando esse Deus. Aleluia. Você que está precisando de uma porta aberta. Você que está precisando do favor de Deus. Olha o segredo, né? Aleluia. Com certeza é a oração. Aleluia. Continua orando. Aleluia. Fecha a porta do teu quarto e ora. Ele está falando essa noite. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. O que eu ia fazer? Vou revelar os meus mistérios como nunca vi. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém é capaz. Ninguém pode enxugar a lágrima de uma pessoa e nem te revelar algo espiritual. Só eu. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo sobre teu amor. Falo contigo nas horas de angústia. Sou teu pastor.
contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor, falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Ele é fiel, Ele te conhece, Ele te visita, Ele não quer fazer visita, Ele quer ser do Senhor. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou, por isso caso-me é poderoso, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas de angústia, falo contigo sobre o teu amor, falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor, falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Isso é segredo. Fecha a porta do teu quarto e ora. Ele recompensa aquele que fecha a porta e ora. Sabia disso? Ele recompensa, fala para Deus. Fecha a porta e fala com teu pai que te ouve secreto, te recompensará. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Olhe conosco, Pai do Senhor. Diz o teu servo, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, passando o pastor, hein? Para ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui nessa quarta-feira abençoada, culto da família, onde Deus fala conosco, onde Deus dá para nós instrução, para nós colocar em prática na nossa família. Mulher santifica a sua casa, e o homem também que obedece ao Senhor vai ser o cabeça da família e vai ser uma bênção na mão de Deus. Glória a Deus. Quero meditar aqui com os irmãos a palavra de Deus. É em Salmo número 23. Salmo número 23. Glória a Deus. Fala assim, Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Repetir de novo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode aceitar. Glória a Deus. Aleluia. Quem falou esse versículo foi Davi. Davi
ele buscou conhecer Deus. Para falar dessa maneira, como Davi falou, porque ele buscou a conhecer Deus, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus que criou todas as coisas, o Criador é Deus. Então Davi, ainda novo, com 17 anos, buscou muito Deus, irmão, na geração dele, mas hoje nós estamos em outra geração. Hoje, pessoa com 13 anos, 14, não quer saber de conhecer Deus, quer saber de ter um celular, quer saber de estudar, fazer uma faculdade ou outra, quer saber se eu correr atrás das bênçãos material. Mas Davi, com 17 anos, ele buscava conhecer quem é esse Deus de poder. Se todo adolescente jovem buscasse Deus, tinha muito adolescente jovem que está sendo instrumento na mão de Deus, porque os jovens só é forte no Senhor. Então, na geração de Davi, no passado, Davi se destacou. Com 17 anos, ele estava onde? Trabalhando, cuidando do rebanho, mas está na presença do Senhor, buscando relacionamento. Por isso que ele falou dessa maneira, porque Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então a linguagem de Davi foi uma linguagem fácil para nós compreender. Que o pai dele, Jessé, tinha muitos filhos. Ele fala que a família era grande. Alguns, para Jessé, que era o pai, olhou, meu filho está se destacando. Eliabe, Samar está destacando, está no exército do rei Saul. E Davi estava cuidando do rebanho do pai dele. O filho novinho estava no rebanho e os seus irmãos no exército. Seus irmãos com a farda, com a espada, com a roupa, armadura de guerreiro, e Davi estava onde? Cuidando do rebanho. Estava com o cheiro do campo, cheiro de mata, cheiro de pasto. Davi estava onde? Cuidando do rebanho. Mas Davi, ele ganhou muito com Deus, porque Davi foi um adolescente jovem com 17 anos, não era nem maior, ele cuidava do rebanho do pai dele com compromisso, responsabilidade, dever de trabalhar e produzir para o pai dele. Ele estava, fala que ele acordava cedo, trabalhava e chegava já de noite. Às vezes ficava até pela noite, porque tem rebanho que tem que cuidar até pela noite, tem que cuidar do rebanho. Só que Davi era dedicado no trabalho, obedecendo seu pai e vencendo na terra, mas também buscando intimidade com Deus. Então, irmão, a gente pode trabalhar, há tempo para tudo na terra, mas não se esqueça de buscar comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Conheça esse Jesus. Conheça pela tua experiência. Porque muita gente já ouviu falar de Deus, de Jesus. Muita pessoa já ouviu até testemunho de milagre, maravilha. Mas você tem que conhecer esse Deus que Davi conheceu, que eu conheci também. Eu falo de Deus que eu conheci. Primeira experiência com Deus, que eu teve quando era ainda novo. Ia entrando na igreja, novo convertido. Estava aprendendo ainda a palavra, estava ouvindo falar de Deus. Meu pai era pastor, meu pai pregava, meu pai era usado no nome de Deus. E eu ainda tinha vontade de conhecer quem é esse Deus do meu pai. Mas um dia Deus falou comigo de uma maneira tão fácil. Ele falou comigo, irmão, no momento que eu estava, sabe o quê? Sentindo o patinho feio da família. Meus irmãos se destacando, professor, e eu ficando para trás. Não conseguia passar na escola. Meu Deus, o que está acontecendo? Deus tinha um projeto lá na frente para mim, eu não sabia. Jovem tímido, tremia, se não falar nem de professor da minha mãe. Mas quando eu olhei para o céu, peguei uma Bíblia, que algum homem lhe deu uma casa e disse, lê a palavra, eu tenho uma obra na tua vida, João. Lê a palavra, come o rolo. E quando eu obedeci, esse Deus ser melhor para mim. Um momento difícil,
No momento em que eu estava com muita dificuldade na escola, muita dificuldade, e veio na mente da pessoa, tu não vai conquistar, tu não é nada, tu não vale nada, tu não consegue nem terminar teu estudo. Hoje eu já terminei meu estudo. Mas uma voz veio ao meu encontro. Quando eu lá debaixo do jandeiro, uma bancada que foi de madeira, estava lendo a palavra, porque a ordem era come a palavra, come o ovo. O Senhor falou comigo. Porque eu perguntei para ele, Senhor, tu me amas? Senhor, tu se preocupa comigo? Essa é a minha pergunta para ele. Senhor, Deus, eu tenho valor para ti. Fala comigo, irmão. Experiência que eu tive com Deus, a primeira experiência foi essa. Eu disse, fala comigo, Deus, me dá um sinal. O vento estava parado. Quando eu falei, me dá um sinal, ele socorro. Soprou tão forte que eu estava assim, de peito para cima, o vento bateu em mim, e eu virei para um lado, e a força de Deus da mão dele dando vento. Desde aquele dia eu olhei para o céu e disse, Senhor, me perdoa. Eu temia a Deus, dentro de minha alma, ela tremeu diante de Deus, eu disse, Senhor, me perdoa. Eu sei que tu me ama, porque a palavra diz que Deus é amor, mas eu queria saber de Deus mesmo, que a palavra ia ter a minha experiência com Ele. Senhor, eu sei que tu me ama, eu sei que tu tem valor para ti. Me perdoa. Desde esse dia, irmão. Hoje, pode ter 100 pessoas olhando para mim dizendo, tu é feio, mas eu não sou bonito. Porque eu sou bonito porque o Senhor falou que eu tenho valor para Ele, irmão. Eu aprendi isso com Deus, irmão. Quando a gente começa a buscar esse Deus como Davi buscou, onde ele buscou Deus? Lá no campo. Estava trabalhando no corredor do pai dele, com a ovelhinha, mas tinha um momento que ele estava orando, um momento que ele estava tocando uma harpa, um momento que ele estava colocando diante de Deus o seu coração. O poeta de Deus, Davi, um adorador, que o próprio Deus falou, achei no segundo meu coração que ia fazer toda a minha vontade. E sabe o que aconteceu? Que Davi nem sabia que ia chegar a ser rei, mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. Porque o Senhor pega os pequeninos, aqueles que não são, para colocar na mesa dos príncipes dele, do seu povo. Aquele que se acha, irmão, não vai chegar onde Deus quer. Fala, não se glorie na sua força, nem na sua sabedoria, nem na sua riqueza. Se glorie no Senhor, porque é Deus que dá, é Deus que investe, é Deus que é poderoso. Ele dá sabedoria cômica, Ele dá capacidade, Ele dá até saúde para nós. Ah, se não fosse Deus na nossa vida, Ele nos protege. Então Davi falou isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fala, irmão, que Davi tinha responsabilidade na obediência com Deus. Davi também tinha uma aliança, tinha a marca da promessa. Uma aliança que todos os hebreus tinha que fazer algo, tinha que marcar a sua pele, o seu corpo era marcado com uma aliança. Com Deus, circuncisão, era marcado. Todos os hebreus, quando nasciam, tinha que ser marcado. Tinha que sair um pedaço de pele e sangrar o corpo, fazer uma aliança com Deus. Hoje, irmão, para nós conhecermos Deus, para nós ter aliança com Deus, temos que ter uma aliança com o Filho dele, Jesus Cristo. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Aí que está a diferença, aquele que tem compromisso com Deus e aquele que não tem. Aquele que tem aliança com Jesus e aquele que não tem aliança. Está a diferença aí. E fala que Davi tinha uma aliança com Deus. E hoje eu tenho uma aliança com Deus. Você já fez a tua? Sabe que a aliança com Deus, irmão, é compromisso com Ele. A aliança com Deus é fazer a vontade dEle. Então, as pessoas têm que fazer aliança com Jesus. Se não fizer aliança com o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, tem acesso ao Pai. Porque a própria palavra fala que Deus amou ele de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê.
crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem aliança com o Filho, com Jesus, com o Salvador, tem aliança com Deus. Quem recebe o Filho, recebe a Deus. Quem tem compromisso com Jesus, tem compromisso com Deus. Então hoje, o primeiro passo que o homem tem que dar é fazer aliança com Jesus. E aí ele vai conhecer quem é esse Deus, quem é esse Jesus, Filho de Deus. É na busca, irmão. É congregando, é comparando uma Bíblia e lendo. Se você não sabe ler, você também congrega, porque ouvir a palavra de Deus gera fé. Tem uma mulher que não sabia ler, disse, pastor, e agora não sei ler, mas só sabe ouvir e sei. Então, não foge do culto, congregue, porque a fé pelo ouvir a palavra e as promessas de Deus também. Quando você ouve, você crê e você toma posse. Por isso que nós temos o quê? 2 ouvidos e uma boca. Então, quem ouve mais, recebe mais de Deus. Quem ouve mais. Fala que aquele que ouve é ouro, o que fala é prata. Pessoa que falava coisa dessa atropelada pelas palavras, mas que ouve, até o tolo, quando fica calado, ainda sabe. Então a palavra de Deus fala que compromisso é importante. Compromisso com Jesus. E quando a gente começa a conhecer Jesus pela palavra, a gente tem que correr até Ele pela palavra. Porque a palavra de Deus é para nós chegar diante dele. Chegar diante dele com aquilo que nós aprendemos. E fala que Davi, ele tinha uma aliança com Deus. E hoje, eu tenho uma aliança com ele, você tem? Você tem uma aliança? Teu nome está escrito no livro da vida? Essa aliança é uma aliança de fidelidade ao Senhor. Assim como na terra, a pessoa tem que casar. Tão importante o casamento da família casal. Quando está amigada, está ainda no pecado. Porque o certo é casar e compromisso. Quando está amigada, ele não tem acesso para ir, para colocar briga, para colocar muitas coisas. Porque está amigada. Mas quando casa, é um compromisso homem com a mulher. E quando casa, não dá brecha com o inimigo. Olha que até que a morte separe. A morte não vai separar ninguém, não. Vai um na frente, outro vai atrás, também vai os dois juntos. Lá vai ser vida eterna, vão ser só irmão. Aqui na terra tem que casar. Para poder um dia ser salvo. Então, quando a gente vai ouvir a palavra, nós temos que colocar em prática tudo que nós aprendemos. Então, Deus tem compromisso também. A primeira aliança que nós temos que fazer é com Jesus e ser fiel com Ele. Ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Quem é fiel com Jesus, irmão, é fiel com a esposa. Se a esposa for fiel com Jesus, é fiel em todas as áreas. Fidelidade primeira é com Jesus. Porque Jesus é a fonte do amor. Jesus é amor, é a fonte. Quem está ligado com Jesus pode ter certeza, irmão. Essa é amor para amar o dia aos filhos, até os animaizinhos amados. Porque Deus é amor. Então é importante. Fala que nós somos aqui na terra noiva de Cristo. Mas um dia, quando nós chegar na eternidade lá, quando nós chegar diante de Jesus, entrar no céu, nós vamos ser o quê? Como ter um casamento eterno. Porque aqui na terra, a noiva de Cristo pode se afastar de vier quebrar aliança, que muitas estão no mundo ainda. Só na misericórdia, estão orando para ter trazer de volta. Algum revelador vem sofrendo, mas o Senhor sabe como trabalhar na vida dessas pessoas. Mas é importante, irmão, não andar com fidelidade ao Senhor. Qualquer momento, o relatamento pode acontecer. A gente está vendo. Quando eu falar que tem paz nas nações, cuidado, que lá vem, sabe o quê? Está chegando o momento do Senhor arrebatar a igreja. Fala que os Estados Unidos chegou, colocou paz lá em Israel, lá na Palestina, lá no Irã, paz. Mas quando começar a falar de paz, cuidado, que paz só aquele que tem Jesus que tem paz. Jesus é o príncipe da paz. E aqui fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Irmão, para ter vitória tem que ir para a guerra.
Fala que Davi, ele foi um adorador e hoje ele está adorando a Deus no céu. Ele foi adorador na terra e foi também um guerreiro. Ele estava adorando a Deus, mas estava guerreando na terra com a sua espada. Guerreando porque tinha os seus adversários. Quem é o nosso adversário? É as pessoas que estão perto de nós, não é? Não. É o vizinho, é a mulher, é o filho que é adversário, não é? Não. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o ser humano, é contra a principal, a potestade, contra o demônio, espírito maligno, espírito imundo que quer usar alguém, ele usa até da própria família para querer vir contra nós. Ele usa, se der brecha, ele usa o filho, usa quem for, se a mulher não vigiar, usa a mulher também. Falar Sonia que nós temos que vigiar e orar, para que não caia em tentação. Porque o Espírito de Deus está pronto para orientar, mas a carne quer fluir, carne é carne, espírito é espírito. E para nós buscar esse Jesus, tem que renunciar o eu, a vontade própria, e andar na presença dele. Fala aqui, o Senhor ainda tem que andar em espírito e verdade. Então, aqui, para você conquistar a vitória, você tem que partir. Porque depois da luta, depois da vitória, vem a bênção. Só que aí que dá a diferença. Porque também tinha um rei na terra, e o nome desse rei era o rei Saul. Tinha os irmãos de Davi também que estavam analisando o rei de Saul, Eliabe e Samar. Só que o rei Saul estava rebelde contra Deus. O espírito maligno já está na vida do rei Saul, porque ele não obedeceu o rei do céu. Fala que Deus é rei dos reis, senhor do senhor. Ele tira rei e coloca rei. Então, naquele momento, o Senhor não quis mais saber de Saul. Rejeitou Saul, quando Deus rejeita o homem. Deus dá muita oportunidade, mas não brigue com Deus. Fala que o rei Saul, ele foi rebelde com Deus. Ele falava, Saul faz assim, assim, assim. E fazia do jeito dele. Fazer as suas próprias vontades. Tem vários tipos de vontade. Tem a vontade do eu faço, quero vida minha, está longe de Deus, está na misericórdia. Porque Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia, Ele quer ter misericórdia. Tem pessoas que vai pela vontade dos outros. Eliabe e Samar está pela vontade de rei Saul, que estava rebelde. Obedeceu ao rei da terra, mas não agradava o rei do rei, Senhor do Senhor, que era Deus. Que o próprio Deus dizia assim: ei, Samuel. O homem vê a aparência, veio do coração. Porque o profeta olhou, viu Eliabe, um homem grande, um homem forte. Disse, esse aí vai ser o ungido do Senhor. E Deus fala no ouvido do profeta, não é esse não. Tu vê a aparência, eu vejo o coração. Esse aí não tem o coração obediente a mim, não. Esse aí, ele obedece, mas o rei Saul que tem rebeldia. Esse aí não dá para ser o que eu quero que seja, não. Isso aí está reprovado. Deus reprovou, irmão. Por isso que nós temos que ter um coração, olha, coração que agrada a Deus. Deleita do Senhor, Ele fará o desejo do teu coração. Dá até a vontade do diabo, é matar, roubar, destruir, quer usar o Deus. Mas a vontade de Deus tem que prevalecer na vida daquele que quer conhecer Ele. Aquele que quer ser usado por Ele. Aquele que quer ser uma bênção na mão de Deus tem que andar na vontade de Jesus. E Jesus, quando chamou, ele falou: vem, segue-me, tu vai ser pescador de homem. Jesus quer ensinar nós, irmão. Jesus quer nos ensinar, sabe o que? A ser humilde, a aprender de mim, que eu sou manso e de coração. Jesus quer ensinar isso. Jesus quer nos ensinar a perdoar. Porque Pedro era um homem temperamento explosivo, só conhecia a face, era carnal mesmo. Na hora ele disse: quando eu vou perdoar ao meu próximo, Senhor? Essa de vez, porque já tinha já brigado já mais 5 ou 6 vezes, perguntou: essa de vez que quer parar já, não vou mais perdoar não. Eu disse: não, Pedro, não é isso não. É 70 vezes 7. Você pode matemática vai ver que todo dia é dia de perdoar. Todo dia dia de perdoar aquele que ofende, aquele que calunia, dia de perdoar, porque quem perdoa teu coração puro. Você entra no céu de mão por coração.
Quem perdoa do coração puro, o céu está aberto. Ora e acontece, irmão. Faz e o Senhor opera. Por quê? Porque o Senhor quer o segundo coração dele. Quer fazer a sua vontade. Então Davi, ele se destacou no meio da família dele. Porque ele foi fiel com Deus. Ele obedecia a Deus. E ele ia para a guerra. Ninguém, animal nenhum, ia pegar as ovelhinhas que ele estava responsável para cuidar. A ovelhinha era da família, era do pai dele. Mas o pai de Davi disse: olha, Davi, cuida das ovelhas. E Davi cuidava daquelas ovelhas. Deus ouviu que você sair tudo ali animal, vai ser rei para cuidar do meu povo. E Davi, com a funda e o cajado, estava cuidando da ovelha. Apareceu animal selvagem na mata. Fala que apareceu um leão para querer comer a ovelha. E Davi foi para a briga, irmão. Davi era valente, irmão. Como Deus gosta de homem valente. Deus gosta de homem valente. O homem que conhece a Deus, irmão. O homem que tem intimidade com Deus. O homem que faz a vontade de Deus. O próprio Deus dá valentia com o homem. Porque Deus é poderoso, Deus é valente. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então apareceu um leão para querer matar a ovelha, né? Para querer comer a ovelha. E fala que Davi foi para a briga com ele. É só o Espírito de Deus para usar. O Espírito de Deus fala que ele se apossou de Davi. E Davi rasgou o leão como se rasga com um pano. Davi matou o leão. Então, é luta de vitória para proteger o rebanho dele. Olha só. Hoje, irmão, também, quem tem família, você que tem família, você é responsável pela tua casa. Quem é responsável pela família? Quando a pessoa começa a conhecer Deus. E é o homem que é o cabeça da família, obedece a Deus, é fiel, pode ter certeza. Jesus, quando é a cabeça do homem, o homem, ele vai ter poder e autoridade para proteger essa casa, porque o homem protege. Qual é o dever do homem na família? É proteger. E quem protege o homem? É Jesus. Jesus é a cabeça do homem. Ele protege o homem e o homem protege a família. Então, quem protegia Davi era Deus. E Davi ia para a briga com o leão, crendo em Deus, confiando em Deus, que Deus ia dar vitória para ele, e Deus dava vitória para ele. Por quê? Porque Davi sabia que tinha um pastor sobre ele. Por isso que ele fala: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então tinha vitória para Davi, tinha guerra para o leão, mas tinha vitória. E ele teve vitória. E as ovelhinhas dele estavam produzindo. Quando mais a pessoa ela obedece a Deus, quando mais a pessoa ela é fiel com Jesus, quando mais a pessoa está na guerra, oração, orando pelos filhos, trabalhando, mas não se esqueça, tem tempo para tudo na terra, tempo para dormir, para descansar de noite, tempo para trabalhar, mas tempo para buscar Jesus, que é a fonte da vida, para buscar força de Jesus, para buscar paz, alegria, a sabedoria para administrar as bênçãos. Então Davi, ele vencia, ia para a guerra, vencia, e o rebanho era protegido, o rebanho multiplicava. Os animais ferozes não roubavam a bênção de Davi, porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar. Ele quer roubar da família, ele quer matar a família, ele quer destruir a família. Mas quando a pessoa começa a conhecer Jesus, começa a ter intimidade com Jesus, Jesus faz na nossa cabeça e não calma. Um está por cima, não por baixo. Então Davi, ele venceu. E depois disso, teve outra batalha. Apareceu o urso. Fala que o urso tem muita força. O urso, irmão, se ele meter a mãozona dele na cabeça do mundo, arriscado do pescoço sair, que o urso tem força. Mas Davi também enfrentou o urso e matou o urso, porque Deus estava com ele, irmão. Quando nós temos Deus, quando nós temos Jesus, não vamos para a guerra de vitória. Porque quem falou foi o próprio Deus, que nós somos mais do que vencedor. Não é vencedor, é mais do que vencedor. Quando a gente tem Jesus, a
aliança com Ele, quando a gente tem compromisso com Ele, quando a gente faz a vontade dEle, quando nós somos obedientes a Jesus, nós temos vitória. Vitória. E também nós vamos produzir. A produzir. Por isso que os homens no passado eram abençoados. Olha que Abraão, ele ouviu a voz de Deus: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, ser tu uma bênção. Abraão ouviu e saiu da casa dele. Tem pessoa que não quer sair da casa, tem pessoa que casa, tem a mulher, a mãe fica aqui morando comigo, fica perto da mãe, e a mãe se mete no relacionamento do filho. Quando eu casei, eu disse que eu quero ir para a minha casa, Jesus. Antes de eu casar, eu já estava orando, eu quero ir para a minha casa, Jesus. Não quero morar com a minha mãe e com dois irmãos. E Deus me deu uma casa para cá, para esse lado, bem distante da casa da minha mãe. Então, quando o Senhor está chamado para nós, irmão, Ele chama nós, Ele nos dá casa, nos dá família, para nós ser bênção na mão dEle. Ele ouviu Deus, Ele saiu da casa dele. Abraão saiu da casa dele. E Deus foi dando direção para ele. E fala que ele foi provado. Deus abençoou ele, já estava velho e não tinha filho. E o Senhor deu um filho na velhice. E negociou de me dar o teu filho para mim. Sacrifica ele. Eu queria ver onde estava o coração de Abraão. Queria ver onde está o nosso coração. Seu coração não está aí dando ele, na vontade própria. Seu coração não está aí voltado para o mundo, para o vício. Ele fica só de olho em nós. Irmão. E daquele mãe disse: me dá teu filho. Porque Deus queria ver esse coração de Abraão estava amando mais o filho que Deus. Deus queria passar ele pela prova. Nós somos provados e aprovados por Deus. E o Abraão disse: está bom. Ele pegou lá o cutelo, que é a faca, colocou a lenha na costa de Isaac, subiu na montanha, e não falou nada para a mulher passar, ele levou 2 servos, e os servos foram: fica aqui, eu vou subir mais na frente lá, no topo da montanha, para sacrificar para Deus. E ele foi, na hora, o filho dele já estava adolescente: papai, o senhor está com a faca, eu estou com a lenha aqui na corda, mas onde que está o cordeiro do sacrifício? E nem espantou o filho dele. Abraão era oficial e disse: Deus proverá meu filho. Porque ele tinha uma comunhão com Deus, sabia que Deus ia prover. Ainda que Deus pedisse o filho dele, eu podia trazer de volta o filho dele até ressuscitar, porque Deus dá a vida e tira a vida. Né? Quando olha para esses homens, esses homens mesmo agradaram o coração de Deus. E essa geração hoje tem que agradar. Porque aqueles homens, eles fizeram história, porque obedeceram a voz de Deus. E na hora que ele ia de novo sacrificar para Deus, o homem diz: ei, homem, tu faz isso, eu sei que tu é obediente a Deus, tu ama a Deus mais do que teu filho. Isso é a esperança do Senhor, irmão. O filho a gente cria, quando fica grande em casa, tem família, nós temos que se apegar com Jesus, porque na hora da doença, o filho está doente, é só Jesus para curar. Você vê que a pessoa não tem nem condições de comprar remédio, não tem nem condições de ir lá numa clínica particular que é caro, mas tem, sabe, que cair com Deus. Mas o obediente fiel, tem reserva com Deus, dá o joelho, ora, chora, rasga o coração, quando vê, o milagre acontece. O Senhor, Ele cura, Ele faz milagre, porque essa pessoa tem crédito com Deus. E Davi tinha crédito. Sabe o que aconteceu? Que ele matou-os. Lá na frente mais, teve outra guerra. Era luta e vitória. Luta e vitória. Aí Deus mostrou Davi para o povo, para a multidão. Deus mostrou. O homem buscou dela onde? Do seu quarto secreto. Davi nem pensava que eu conhecia ele como guerreiro que derrubou o gigante. Mas Deus tinha um caminho para levar Davi, um caminho. E pela obediência, o Senhor levando ele no caminho. Hoje, Deus tem chamado a vida de homem e de mulher. Mas não querem, ficam se endurecendo para Deus. O que acontece? As coisas
consequência vem, vai apanhando da vida, o inimigo vai para cima, porque dá brecha, mas quando o homem obedece, o plano de Deus, o Senhor vai levando o homem que sabe que onde ele quer colocar o homem. Fala que o homem, ele faz o quê? Projeto, mas a resposta vem da boca de Deus. O homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. E agora, o gigante está afrontando o exército de Israel, o povo. O Golias está afrontando. E fala que Golias é a figura de Satanás. O Golias era o instrumento de Satanás. 3 metros de altura, o homem era grande. Fala que foi o guerreiro desde a sua mocidade. Tinha, sabe o quê? Tinha já um currículo de guerreiro que tinha derrubado muitos homens no duelo. Golias. E está afrontando o povo de Deus. O rei Saul não foi para a guerra não, mas deu uma premiação. Aquele que for duelar com o gigante Golias, eu vou dar a minha filha princesa. Não vai pagar imposto à família desse homem se ele for para a guerra. E eu vou dar também riqueza. Olha, a oferta foi grande, irmão. Porque o rei Saul estava tremendo de medo. E queria pagar, e tinha dinheiro, queria pagar. Queria dar uma recompensa alta para que ele derrotasse o Golias, que estava afrontando o exército do inimigo de manhã e de tarde. E chegava dele selvagem e falava: Ei, não tem homem aí em Israel para duelar comigo? Manda um só para duelar. Se eu vencer, você vai ser escravo nosso. E ele falou isso. Mas só que os homens estavam com medo. O medo, o pavor chegou aos guerreiros de Saul. Estavam com medo de duelar. E olha que tinha guerreiro no povo de Israel, estavam com medo. Estavam em rebeldia o povo. Estavam ouvindo a voz de Saul que estava rebelde. Mas também estavam ouvindo a voz de Deus que estava obedecendo. E o pai disse: leva comendo os teus irmãos que estão na guerra. A obediência gera bênção. Quando a pessoa é obediente, o pai e a mãe, pode ter certeza, a obediência a Deus. Se nós não obedecer a pessoa que nós estamos vendo, é o pai, a mãe, o pastor, é a professora da escola, é o patrão. Se nós não obedecer, como não obedecer a Deus? Que a gente não está vendo. Então, Davi mostrou obediência diante do pai dele, Jessé. E Jessé disse: vem cá, meu filho Davi, leva a comida para os teus irmãos que estão na guerra. Davi se levantou de madrugada, irmão. E saiu correndo, não saiu andando não. Davi era o quê? Era uma pessoa que saía para fazer missão, para ele dar uma ordem, ele saía com alegria. Hoje, irmão, se falasse: vai comprar um pouquinho de farinha, não vou, vai lá essa moça minha filha, eu não vou, deixa eu brincar. Depois que é bênção, essa geração está crescendo preguiçosa. E para preguiça feia mesmo, mas tem que realmente que meter feio. Meter o seu cordinho de gato goiaba, para a criança ser esperta. Porque senão, quando cresce, não dá mais jeito. Quando cresce, fica homem rapaz, a mãe não vai tendo, se crescer rebelde, vai pedir na polícia. O homem pega e arrebenta tudo que fica lá no ano dele. Por isso que eu falo: ensina a criança no caminho que deve andar, é agora quando é criança. Por que eu falo isso, irmão? Porque meu pai não sabe de Deus. O papai só olhava para nós assim. Na hora da comida, primeiro tem que ler a palavra, meu filho. Depois orar. Depois que nós vamos alimentar nossa alma, ou orar, agradecer a Deus depois, vocês vão comer. Bora comer, ouvir a palavra, todo mundo que é. Meus irmãos cresceram assim, irmão. Hoje, irmão, tem criancinha que não sabe nem falar, está com o celular. E está acabando com a vida das crianças. Por quê? Porque hoje, a geração de hoje, pai e mãe não está sabendo cuidar. As crianças, quando vai tomar, ela grita até ela bater na cara da mãe. Eu já vi muita coisa, irmão, na minha vida.
Então Davi, na geração dele, o pai de trabalho, eu vi lá como ele saía correndo, alegre, e foi embora. Chegou lá, os irmãos dele estavam lá, ele deu o alimento para os irmãos dele, e na hora ele ouviu a conversa, e na hora quando ele ouviu a proposta, o pessoal estava com medo, o rei Saul deu uma proposta boa, que ia ganhar a filha do rei, mais dinheiro, uma quantia boa, uma herança boa, ia pagar imposto à família. Daí ele falou, boa essa recompensa. Ele não quer aproveitar a oportunidade. A oportunidade ela vem, mas se tu não aproveitar, ela passa. Davi aproveitou a oportunidade, boa essa recompensa. E era homem valente. Davi, ele olhou e ouviu pela boca do instrumento de Satanás, que era o Golias. Não tem aí, para me enfrentar, manda um para duelar comigo, que eu vou matar, vou pegar o corpo, colocar para as aves do céu comer, para a besta fera do campo comer. E são os animais que comem corpo, besta fera, onça, leão. E naquele momento Davi ouviu. Davi falou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi falou, quem é esse aí que não tem aliança com Deus para enfrentar o exército do Deus vivo, que o povo de Israel crê nele? O povo de Israel viu o milagre dele. O povo de Israel viu o milagre. Ele viu o mar se abrir, ele viu a muralha de Jericó cair, passava a história de geração em geração. E Davi, na hora, chegou com ele para pedir para ir duelar com os gigantes. Vamos. Davi também respeitava a autoridade. Davi chegou lá com o rei. Eu quero ir lá com o rei, me leva até o rei. Respeitando a autoridade, pedir permissão do rei Saul para enfrentar o gigante Golias. Permissão. Como Deus se agrada quando você respeita a autoridade. E na terra tem muita autoridade. O professor é autoridade na escola. Tem pessoa que até bateu o professor nessa geração. Policial é autoridade. Vai desacatar um policial, ele manda te prender, te bater. Então, o presidente é autoridade. Você vai falar mal do presidente, como faz de mal dele? Olha por ele, para ele não salvar de perto. Governador com autoridade. Então, tem muita autoridade. E Davi respeitou a autoridade, que era o rei Saul. Está em rebeldia com Deus, mas Davi respeitou ele. Foi pedir permissão para ele. E Saul deixa enfrentar o gigante Golias. Ele disse, mas tu ainda novinho. Esse homem aí, ele tem experiência de guerra. Desde a sua mocidade é um guerreiro. Tu não vai dar conta não. Mas ele disse, permitam ir, e insistiu para ir para a luta. Ele disse, eu vou te dar a minha armadura, mas não cabelo dele. A armadura de Saul não cabelo em Davi. Porque Deus prepara algo para nós. Cada um é diferente do outro. Você é diferente. Fala que Deus fez uma forma e depois ele quebrou a forma. Ninguém é igual o outro, somos diferentes. Ainda tem pessoa que quer imitar os outros. Tem pessoa que quer imitar a voz daquela cantora. Quer imitar como o pregador prega. Se ele prega chorando, gritando, não, irmão. Você é diferente. Deus fez tu, sabe que original não é chefe de ninguém. Você é original. Ele vai te usar. Da forma que a gente formou, ele vai te capacitar, vai te usar. Ou vai te falar rindo. Tem a pessoa que prega rindo, irmão. Já me pregador. Então eu que grito. Até que eu não grito muito. A vez toda hora, tem vez que eu dou um gritinho, mas não grito muito. Quando eu fui na potência, vai dar o grito. A minha voz é alta, a minha voz tem que diminuir o volume. Então, a armadura de Saul não cabia em Davi. Saul era um homem alto, mais de 2 metros. Davi era um homem menor, pequeno, tinha 1,60 m e pouco. E fala que ele disse, não, eu não consigo andar com essa armadura, é muito pesada. Porque ele está acostumado, sabe o quê?
com o cajado dele, de madeira, acostumado com a funda, baladeira, que não errava o alvo. Era essa a arma de Davi. E Saul puxava o quê? A espada, o rei Saul ia guerrear com a espada, então com a lança, que era um homem de guerra também. Então Davi usou as armas que ele tinha o quê? Ele tinha intimidade com aquelas armas, assim como ele tinha intimidade com Deus, ele tinha intimidade com a arma que ele tinha, irmão. Sabe o que é esse talento? Tem pessoa que treina tanto, um carpinteiro há muito tempo, é profissional, já olha, já sabe tudo, irmão. Né? Pedreiro, talento, tem pessoa que toca. Então Davi, ele sabia tocar, mas sabia manusear bem, sabe o quê? Uma funda. Sabia manusear o seu cajado. Estou terminando. A hora passa. Vou fechar a mensagem. E olha, sabe o que aconteceu? Que Davi, ele foi para a guerra. E Davi, ele profetizou. Olha forte isso, ele profetizou. Então você, as tuas palavras que saem da tua boca, ela tem duas funções, a palavra. Se tu profetizar maldição, a maldição é repartida. Se na hora da raiva, da ira, tu profetizar maldição para alguém que fez mal contigo, é repartida para ela e para ti. E dó do dó fica com maldição, fica presa. Fica presa nas cadeias infernal. É só o perdão para soltar. Só o perdão, senão a pessoa sofre. Então Davi sabia usar as palavras. Quando aquele gigante estava amaldiçoando Davi com aquelas palavras, que ia matar Davi, ia jogar o corpo dele, e o Dagon ia na vitória para ele, o Golias tinha o Dagon, que era o demônio. Fala que é demônio também. Davi tinha o Deus verdadeiro, o Deus do céu e da terra, o Deus Criador, Deus poderoso. Fala que o nome de Deus é maravilhoso, conselheiro e o Deus forte. Davi invocou o Deus forte está comigo. Ele falou: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então o nosso Deus está vivo. O Deus Dagon lá era uma estátua imensa. A arca que colocaram perto de Dagon, a arca de Deus, fez que Dagon caísse, a cabeça dele saiu rolando do lado, que era uma estátua imensa. Então ele maldiçoou Davi pelo Deus Dagon, mas a maldição sem causa não pega, porque o Senhor disse assim: eu sou o teu escudo. Ele falou. O Senhor falou para Abraão: todo aquele que te abençoar será abençoado, e todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, porque aquele que Deus abençoa não pega macumba nem feitiçaria, porque o Senhor é o nosso escudo, irmão. Mas tem que estar feito por Jesus. Se você ainda não tem compromisso, é um pé na igreja do outro lado do mundo, é servir a Deus, Senhor, serve a Deus, serve o diabo, a macumba pega em ti. Mas quando você é fiel com Deus, você honra a Deus, você faz a vontade de Deus, o inimigo perde, o inimigo é derrotado. E Davi, ele tinha o coração em Deus, e ele servia a Deus, e ele amava a Deus, e agradava o coração de Deus, por isso que ele teve vitória. Aí a maldição veio, pá, o Senhor jogou fora. Aí chegou a vez de Davi, sabe o que ele fala? Ele fala que hoje mesmo, esse Deus que tu afrontou, tu não coloca para Deus, esse Deus que tu afrontou, vai fazer tu cair. E eu vou colocar o teu corpo para a besta-feira e as aves do campo comer. E ele profetizou a queda do gigante Davi, profeta. Como é bom nós profetizar. Profetiza na tua vida, profetiza. Fala, porque a tua palavra tem duas pessoas que pegam. Se for maldição, Deus não pega. Se for bênção, Deus pega também e te abençoa. Tudo que sai daqui, no mundo espiritual, acontece. E quando sai da boca de Davi, aquelas palavras, que foi a derrota do gigante Golias, o Senhor deu vitória para Davi. E Davi foi para a peleia,
E fala que ele tinha 5 pedras, já estou terminando, 5 pedras. Uma pedra ele usou, ele não levou o alto. Davi era muito. Ele treinou muito para isso. Nós temos que treinar muito. Se Deus tem um chamado na nossa vida, se Deus colocou algo na nossa vida, treina, irmão. Vai treinando. Que você vai se aprimorando. É do treino. É treinando que nós vamos se aprimorando. Quem começa a cozinhar tem que treinar, porque não. Tem essas pessoas que cozinham tão bem aí, até na televisão. Eles treinam na cozinha e vão se aprimorando, e agora está o chefe da cozinha. Tem pessoa que treina, não vê esse lutador aí de MMA, treina, vai para a luta e vence. Porque eles treinaram muito, todavia, ele treinou muito naquela arma que ele tinha. 5 pedrinhas, ele não errou uma e acertou na testa do gigante. Ainda tinha o quê? Um capacete, mas tinha onde? Tinha um buraco no capacete do gigante. Uau! Então o gigante tinha ponto fraco. E o Deus dragão dele não conseguiu proteger ele. Davi olhou e disse: ele tem ponto fraco, tem buraco aí nesse capacete. Davi ele olhou o seu inimigo e começou a ver também que tinha brecha para ele poder meter a sua pedra. Foi na testa do gigante. Ele treinou, soltou e foi com uma potência imensa. Uma pedra na mão do adorador, na mão do homem obediente a Deus, na mão do homem que tem compromisso com Deus, uma pedra. Com a força do Deus forte foi com uma potência imensa. Bateu na cabeça do gigante, ele caiu. Ele não foi nem para trás, ele caiu para frente. Interessante, né? A pedra bateu aqui, pá, ele não caiu para trás, não, ele caiu para frente. E Davi pegou a espada imensa e cortou a cabeça do gigante. Porque naquele tempo era guerra. Hoje a igreja não pode sair com a espada cortando a cabeça de gigante, não. Não tem que sair com a espada, não tem que sair com arma de fogo, não. A nossa arma é essa aqui, ó. Jesus falou na terra que nós temos que amar os nossos inimigos, o ser humano, e orar por ele, dar pão para ele, dar água, para Deus transformar ele no nosso amigo, fazer salvar, libertar e fazer dele uma bênção. A alma tem valor para Jesus. Nossa luta é contra o espírito maligno que vem contra nós por um caminho virar por 7 caminhos ele fugirá. Então, persevera com Jesus. Coloca Jesus como teu pastor e nada vai faltar para ti. Nada. O Senhor vai te proteger, vai te alimentar. Assim como vai alimentar os ovelhas por capim, o Senhor vai te dar um melhor. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem, o Senhor nosso pastor e nada nos falta. Continua correndo para Jesus. Continua. Conheça a Deus. Conheça Jesus. Coloca Ele na tua vida. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Jesus. Outra coisa o Senhor acrescenta. Em primeiro lugar é Jesus. Porque Jesus te dá bênção. Jesus que te dá parte da alegria. Jesus que provê. Ele é o nosso pastor e nada nós podemos. Feche o olho nessa noite, vamos orar. Santo Deus, poderoso Deus. Obrigado pela tua palavra. O Senhor é nosso pastor e nada nós podemos. Aqui tem pessoas, Senhor, que estão ainda, Senhor, ouvindo a tua palavra. Está conhecendo, Senhor, pela palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. A tua palavra, Senhor, é promessa. Aquele que ouve a tua palavra e crê na tua palavra é promessa para se cumprir daquele que obedece a tua palavra. Jesus, assim como o Senhor falou para Samuel, homem de aparência, eu vejo o coração. O Senhor olha para todos que estão aqui. O Senhor olha, Senhor, para dentro de cada pessoa. E sabe a luta que passa. E sabe todas as coisas. E sabe, o Senhor conhece. Ó Deus, mas todo homem começa a buscar o Senhor.
Quando o homem, aleluia, busca o Senhor a conhecer quem é esse Deus, quem é esse Jesus que muitos já falaram dele. Eu creio que para cada um o Senhor está chamando para a intimidade. O Senhor chama, vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, que o Senhor alivia. O teu jugo é suave e leve. Nessa noite, olha para cada pessoa, olha para essa geração que está aqui, Senhor. Geração, gente, que quer, Senhor, te conhecer. Ó Deus, que quer intimidade contigo, que quer, Senhor, aleluia, ser bênção na tua vida. Eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem uma nova história para nós. Porque as coisas velhas já passaram. E todo se fez novo. Ó Senhor, vem ser o pastor desse homem e dessa mulher. Ó Senhor, Jesus, que cada um venha correr para a tua presença. Cada um venha fazer uma aliança contigo, uma aliança eterna, uma aliança de sangue. Servir ao Senhor com alegria, com prazer. Estar na tua presença. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Olha, só aquele que não tem sabedoria. Ó Deus, só o Senhor para dar. Tua palavra diz: pedir, pedirá se vos dá. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Aquele que bate a porta se abrirá. Bata na porta do céu. Bata, pede para o Senhor. O que é que tu queres que o Senhor te faça? O Senhor é Jesus, aquele que salva. Ele salva, pede para Ele. Pede para Jesus, aquele que pede recebe. Pede. Ele é teu pastor e nada te faltará. Aleluia. Ele abre portas e não tem. Tu quer emprego, pede a Jesus. Quando você estiver empregado, aleluia, continuar servindo a Jesus. Continuar agradecendo a Ele, congregando, adorando Ele. Aleluia. Ele te abençoa. Quer saúde, peça a Jesus. Ele levou nossas enfermidades, nossas doenças. Sobre a sua pisadura somos sarados. Aleluia. Ele leva, Ele arranca a doença, enfermidade. Ele dá saúde, peça a Ele. E é teu pastor e nada te faltará. Peça a Ele. Quer proteção, peça a Ele. Se o Senhor não vigia a casa, vou vigiar a sentinela. Quer proteção para a tua família, para o teu filho, a tua filha, pede a Jesus. Pede a Ele. Fala que Ele, aleluia, tem compromisso com a família que quer ter compromisso com Ele. Você quer ter compromisso com Jesus? Então, busque Ele, conheça Ele, faça a vontade dEle, agrada o coração dEle, agrada ao Senhor Jesus, Ele fará o desejo do teu coração. Ele está aqui nessa noite, crê somente. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Por acaso alguma coisa difícil para Deus? Aleluia. Ele pegou Davi lá no campo, porque Davi buscava Ele, adorava Ele, obedecia a Ele. Colocou Davi para ser rei de Israel. Aleluia. Tu sabe que Deus tem para ti lá na frente? Tu não sabe, mas Deus sabe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Confia em Deus. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ainda no amanhecer. O sol da justiça, Ele brilha. O sol da justiça é Jesus. Ele é advogado fiel, Ele é justo, aleluia. Ele é justo, Ele bate o martelo de, aleluia, de poder. Ele é justo, Ele faz justiça na terra. Ele é poderoso. O homem não pode fazer justiça com as suas próprias mãos. Aleluia. O homem tem que orar pelos seus inimigos, ser humano. Orar, aleluia,
porque assim é discípulo de Jesus. Jesus, aleluia. Ele, aleluia, tem, aleluia, compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Ele honra aquele que honra ele. Ele é fiel para aquele que é fiel com ele. Então, assim como o pão do peixinho alimentou a multidão. Davi falou: eu fui louco, agora estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar fome. Deus é Pai, Deus é Pai, o nosso Pai é eterno. Jesus, Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor. Somos da família de Jesus, somos mais do que vencedor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus, aleluia, tem um compromisso contigo, tem um compromisso com Ele. Aleluia, Ele te chama para te andar com Ele na luz. Seja a luz do mundo. Aleluia. Jesus te chama para ser uma bênção. Seja uma bênção na mão dele. Aleluia. Aleluia. Não ame o mundo, nem que ama o mundo. Porque você ama o mundo, ama o Pai, não está igual. Ame Jesus. Ame Ele. Se dedique nele a conhecer Jesus. Aleluia. Conhecer Ele. Tenha intimidade com Ele. Porque é Jesus que cuida de ti. Jesus te valoriza. Jesus cuida de ti e da tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo e a tua casa. É Jesus. É Jesus, profetiza. Aleluia. Da tua vida. Que você vai estar cada dia mais, aleluia, nesse caminho. Conhecendo Jesus. Andando com Ele. Aleluia. Sendo, aleluia, o homem ou a mulher obediência ao Senhor. A obediência gera bênção. Seja um jovem obediente a Jesus. Faça a vontade do Mestre. Faça a vontade do Salvador. Aleluia. Porque o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Vai ter luta, mas vai ter vitória para ti. Aleluia. Persevera com Jesus. Ele vai te dar, aleluia, força, vigor, saúde. Para te correr. Seja rápido, seja, aleluia, rápido, aleluia, para correr, obedecendo a voz maior, que é a voz de Jesus. A voz de Jesus, obedeça e faça, porque assim você vai ter crédito com Jesus. Aleluia, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ó ovelha, ouve a voz do seu pastor e obedece. Saul não era ovelha não, o rei só era morte. Aleluia, queria fazer só as suas próprias vontades. Era orgulhoso, altivo. O inimigo pegou ele. O inimigo tomou posse dele. Mas Davi tinha o coração aberto para Deus, coração obediente. Davi agradou o Senhor lá no campo, aleluia, adorando a Deus, glorificando. E Deus deu vitória para ele. Ele venceu, ele foi para a luta, venceu o leão, o urso gigante. Você também pode vencer. Você pode vencer o leão falso. Fala que olha, Satanás, ele vem como o leão manda para querer tragar as pessoas. Mas agora ele tem compromisso com Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o maior, ele é o verdadeiro leão. Ele se levanta como a cabeça da família, cabeça do homem. Ele vai para cima, ele esmaga, ele derrota. É Jesus, o nome dele, tem poder para fazer principado, protestar e cair por vivo. Ele é Jesus que a morte recua quando Deus manda, até o diabo obedece. É Jesus. É Jesus na tua vida, é Jesus na tua mente, é Jesus no teu coração, é Jesus para te obedecer. Ali você a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. Aleluia, obedece, a ovelha agora, a ovelha, aleluia, ela obedece, ela faz a vontade de Jesus, a ovelha congrega, a ovelha anda na santidade e na pureza, a ovelha foge da presença do mal, porque Jesus chama para a santidade e para a pureza, Jesus chama para abençoar. O inimigo dá com a mão aqui a alma, o inimigo quer comprar a alma do homem, o inimigo oferece riqueza aqui a alma, o
e oferece a luz prato do homem para que a alma, mas Jesus quer a alma do homem e o Jesus quer abençoar. Jesus quer usar o homem e Jesus quer abençoar e daqui levar o homem para onde ele estiver, nós vamos estar também. Aleluia, glória a Deus. Essa é a vontade, aleluia, que agrada ao Senhor. A igreja tem que estar na vontade do Senhor. Deleita no Senhor e fará o desejo do teu coração. A igreja tem que estar em comunhão com Jesus, comunhão com Jesus, comunhão com os irmãos. Não foi com só os irmãos meu irmão, porque lá o Senhor ordena a bênção, aleluia, aleluia. Também, aleluia, Davi matou, aleluia, o urso. Você pode também derrotar o urso que está dentro de ti. O urso é o eu faço, eu quero, vida minha. O urso é a velha criatura que está dentro do homem, dentro da mulher. O urso ele quer comer, o urso quer se alimentar. Quando mais o urso come, mais forte ele fica. Quando mais você dá comida para o urso, quando mais você dá prazer para a carne, velha criatura, você está alimentando o urso, e o urso vai te levando, o urso vai tomando conta de ti, o urso vai te dando raiva, ira, o urso vai crescendo, a carne vai crescendo, a velha criatura vai crescendo, e quando você está escravizado no pecado. Esse é o urso que Davi matou. Davi disse: vai embora, eu não quero. E o Davi matou ele. Aí acabou com o urso, mata esse urso. Não alimenta o urso. Não alimenta o urso na bebida, no cigarro, na prostituição. Não alimenta, porque o abismo chamou do abismo, é o urso. Não alimenta ele, que ele ganha força. Ele começa a te levar, aleluia, para a vontade própria, para o prazer da carne, que são muito lasciva, prostituição, inimizade, ira, porfia, aleluia, tudo isso, aleluia, é inveja, tudo isso é o urso, é a carne, a velha criatura que está, aleluia, tomando posse, que está, aleluia, liderando, mas faça isso. Aleluia, vai para a briga, que eu não quero mais isso, eu quero Jesus, eu quero a palavra, eu quero oração, eu quero jejuar a minha vida, eu quero me consagrar. Você pode romper, você pode sair, aleluia, dessa cadeia que te prende. Você pode, clama por Jesus, Jesus me socorre, me ajuda, e busca Ele, busca Jesus, busca conhecer Ele, busca intimidade, porque Ele te dá poder, autoridade para te vencer o teu eu, vencer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito, que é o Senhor. Aleluia, é luta e vitória, a espada está na tua mão, a espada é a palavra, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. A espada é a palavra. Aqui a Bíblia é uma arma poderosa. Tem 60 livros, arma poderosa. Aleluia, 66 calibre, arma poderosa, 66 livros tem a Bíblia. Ela é poderosa. E arma do cristão. Ele falou: não veio trazer paz na terra, veio trazer espada, e a palavra, a espada do Espírito, aleluia, que entra na tua alma, a palavra, aleluia, que não volta vazia, a palavra que te controle, a palavra de promessa, a palavra que liberta, a palavra que converte, a palavra de Deus. Ame a palavra, ouça a palavra, obedeça a palavra, porque o Senhor quer te fazer uma bênção. Quer te fazer uma bênção da mão dele. Aleluia. Vai vencendo aí, tem batalha para nós travar. Tem também o gigante afronta, o gigante te chama, o gigante é o mundo. Não há meio do mundo, não quer no mundo. Se você ama o mundo, amor do Pai que está embora. O gigante é o mundo, que oferece para o homem e mulher prato. O gigante é o mundo já é maligno, mas o Senhor é o dono do céu e da terra. O Senhor, aleluia, Ele tem também, aleluia, a sua palavra para nos obedecer. Ele falou no Salmo, aleluia, e no Provérbio 3, filho meu, aleluia,
não se esqueça da minha lei, e o teu coração guarde o meu mandamento. Obedeça a Deus, obedeça a palavra. Se obediente falar, não ouça a voz do estranho, não ouve a voz de Satanás, ouça a voz de Deus, porque Deus quer te abençoar, quer te fazer uma bênção, quer salvar a tua família, quer aleluia, te dar algo especial que você nem sabe, mas o Senhor preparou lá na frente, algo especial. Crê somente, confia nele, crê somente, marcha, o nosso alvo é Cristo, marcha, aleluia, nessa direção de Jesus, marcha perto dele, anda com ele, anda com o sábio, você torna sábio, anda com Jesus, com o Salvador, anda com o maior, anda, aleluia, com o dono do céu e da terra, anda com Jesus, que Ele vai te dar, aleluia, vida e abundância. Amém? Levanta a mão para cima, para receber a bênção apostólica. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus que é sobre a igreja, hoje e para sempre, e amém, e aplauda e abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz com aquele que ouve essa palavra. Você, além de estar dando carne com a palavra, você já está ganhando poder, porque você está ouvindo a palavra dele, que é a verdade. E essa palavra, ela é poderosa para, aleluia, fazer acontecer muitas coisas maravilhosas para você. Quero falar para os irmãos que nós estamos aqui. Sexta-feira, culto de cura e de libertação e de salvação. Aleluia, venha, na sexta e no domingo, culto de ensinamento. Venha aprender mais com o Espírito Santo de Deus, que está no nosso meio. Aleluia, nós dando, aleluia, cada dia mais sabedoria e entendimento do céu, de Jesus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma boa noite da presença de Deus para todos os irmãos que vêm. Glória a Deus.